Pessoal aí pessoal do Facebook, teve aí o corte do Zoom natural. Vamos aqui retomar aí a aula. Assim que retornar aí a sala do Zoom. E o pessoal que teve aí a dificuldade aí para receber no Facebook, devido ao pico de energia, aqui vocês nem souberam aí do Zoom, tivemos um pico de energia aqui na minha transmissão ao vivo. Felizmente o Zoom ele segurou aí o pico de energia com o Cláudio e vocês não tiveram perda de conteúdo, porém eu perdi praticamente quase 5 minutos aí da aula e o pessoal do Facebook também, né? Inclusive parte dela não tenho ela gravada aqui devido a essa perda, ok? Deixa o Cláudio entrar para poder já continuar fazendo aí a sua belíssima apresentação até o momento, ok, Cláudio? Já está liberado aí e já pode continuar aí a tua transmissão. Basicamente, nesses outros dois exemplos aqui, a diferença é que uma vai ser de forma cilíndrica e a outra forma helicoidal, né? Numa forma de mola, por exemplo, de espiral. E o campo gerado por essa antena possui uma polarização circular, girando no sentido de helicoide, né? No sentido de espiral, de mola. E a sua onda larga atinge mais de 3:1 em frequência. Uhum. Com o tempão fazendo assim. Tchau. Um outro exemplo aqui é a discone, que é formada por um cone com o vértice para cima e sobre este um disco. Como a gente pode ver aqui. É uma característica dela de possuir banda larga e poder atingir 4:1 em frequência. Normalmente encontrado em VHF ou HF, mas alguns amadores já construíram antena para 14 MHz com sua banda atingindo 54 MHz sem dificuldade. Então, esse disco ele é isolado do cone e a abertura deixa em órbita de 60 graus. Em HF mesmo e VHF baixo, é necessário que o cone e o disco sejam feitos de fios no lugar da chapa inteira, para menor interação com o vento. Então, os elementos parasitas, que são aqueles que não têm excitação, são condutores que possuem correntes induzidas pelo elemento da antena, onde é conectado o cabo, e sem conexão com este. Modificam as características gerais da antena, normalmente são paralelos ao elemento e próximos deste em relação à onda. Acho que tem alguém com o áudio aberto aqui. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos falar sobre a medição da ROI. Porém, o que é ROI? ROI seria a relação de ondas estacionárias. Então eu vou lendo o texto aqui. Por favor, quem está com o áudio aberto, poderia desligar, por favor? No Zoom. É o Rodolfo. Rodolfo, você tem que desligar teu áudio. Eu não estou conseguindo mutar seu áudio aí. Ô, Rodolfo, se você não mutar o áudio, eu vou ter que te jogar para fora da sala. Obrigado. Pode continuar. Então, para medir o ROI, que é essa relação de onda estacionária, existem medidores apropriados, como este daqui da figura. Então, basicamente, o que é a relação de onda estacionária? Digamos que através desta onda aqui é que está sendo transmitido o sinal. E ela acaba produzindo uma onda refletida, porém no sentido contrário. Então, enquanto essa onda aqui, que apresenta uma linha contínua, está nesse sentido, essa onda estacionária acaba tendo esse sentido contrário a ela, que é refletida. E é necessário ser calibrado essa onda, pois ela pode acabar causando interferência na que está carregando o sinal. Então, para fazer essa medição, basicamente ocorrem duas etapas, essa calibração em si. Então, primeiramente, se coloca a chave do equipamento na posição de calibração e é ajustado o ganho do medidor para que o ponteiro atinja o final da escala, ou seja, esse equipamento vai ser conectado depois do rádio para receber a potência dele e o operador, no caso, precisa transmitir. Para quê? Ao despejar a potência no equipamento, ajustar, por exemplo, através, nesse caso, desse botão, nesse equipamento, para que esse ponteiro chegue até o final da escala, para assim calibrá-lo. E após, é necessário virar uma chave seletora ali para a ROI, onde será medida, enfim. E assim, quando for transmitido novamente, ele demonstrará como está essa relação de onda estacionária. E a medição deve ser feita inserindo o medidor, como eu falei, na entrada da linha de transmissão, após qualquer acoplador, eventualmente existente,
possível no transmissor compatível com a calibragem. Então, caso exista algum acoplador para a antena para melhorar algo, ele deve ser colocado depois também para que tudo compense e funcione como seria na prática sem ele, sem o teste, sem a utilização do equipamento. E, basicamente, o transmissor deve ser posto no ar, no ponto qualquer de potência, estável e contínua, como, por exemplo, AM ou FM. No caso de SSB e CW, com manipulador levantado não serve, ou seja, se eu estiver utilizando um manipulador de CW, ele não vai servir se estiver não sendo acionado. Agora falando um pouco a respeito de propagação, que é algo muito importante. No quesito de HF, que é High Frequency, o Sol, através de sua atividade própria, com as manchas, emite radiação ionizante, entre outras. Como a ultravioleta, ionizam a nossa atmosfera numa camada chamada ionosfera. Basicamente, nós vamos ver mais para frente uma sua definição e alguns exemplos. O tipo de mancha solar está relacionado com a propagação. Propagação, logicamente, das ondas eletromagnéticas. Uma quantidade mais útil no estudo de propagação de HF é o índice de fluxo solar, que está diretamente ligado às manchas solares. Maior quantidade destas, maior o fluxo solar. De acordo com o meio de propagação, as ondas podem ser classificadas como ionosféricas, troposféricas e terrestres. Então, falando a respeito das ondas que são ionosféricas. São as principais responsáveis pela comunicação de DX, ou seja, DX significa longa distância, em ondas curtas. Ionosfera é a camada da atmosfera entre aproximadamente 100 e 320 km de altura. É onde há muitos íons e elétrons livres que mudam a direção das ondas eletromagnéticas. Basicamente, existem 3 camadas importantes nessa parte da atmosfera. A mais baixa, útil chamada, é, que apresenta cerca de 110 km. Como a atmosfera nessa altura é mais ou menos densa, os íons e elétrons rapidamente se encontram uns com os outros, formando átomos totalmente neutros, que não refletem as ondas. Assim, somente durante a presença de luz solar constante, a camada opera, sendo efeito máximo ao meio-dia. Após o pôr do sol, desaparece praticamente. Então, seria um tipo de utilização que seria mais propício durante o dia, quando a gente tem luz. Uma camada ainda mais baixa, chamada D, que também cresce com a luz solar, é um absorvente da energia das ondas de baixa frequência, de 1,8 e 3,5 MHz, para todos os ângulos, com exceção dos muito altos, onde conseguem atingir a camada E e retornar à Terra. Por isso, pela manhã, só se consegue comunicados locais nessas frequências. Então, a gente vê aqui alguns exemplos da luz solar sendo muito influente na utilização. A principal camada responsável pelo DX, que é o contato a longa distância, é a camada F, que se situa a cerca de 280 km à noite. E a recombinação dos íons é muito lenta, porque a densidade atmosférica é muito baixa e a propagação para contato a longa distância cai. Então, a partir do pôr do Sol, primeiro nas frequências altas e gradativamente vai piorando nas frequências cada vez mais baixas durante a noite. Então, essas frequências mais altas, elas são um ponto um pouco mais importante para o contato a longa distância. A camada F se divide entre duas. A F1, que apresenta cerca de 224 km, e a F2, que apresenta cerca de 320 km. E ao pôr do Sol se misturam e formam uma só. Algumas placas de ionização densa muitas vezes se desenvolvem na camada E, de modo sazonal, permitindo algumas comunicações de longa distância. São as chamadas propagações esporádicas E, comuns na região do Equador. Agora, sobre a troposfera. São ondas que se propagam próximo à superfície da Terra, como resultado da curvatura da atmosfera da troposfera. Então, a gente pode ver um exemplo aqui de um transmissor e um receptor. A Terra e sua curvatura. Isso acaba criando, nessa região, um duto, como se fosse, por exemplo, de uma forma mais coloquial, assim, uma forma de conhecimento mais comum, como se fosse realmente um cano, por exemplo, que estivesse levando diretamente de um lado ao outro. Agora, é a terrestre, que é a parte da radiação diretamente afetada pela superfície terrestre, que possui uma componente que viaja, entre aspas, na superfície de separação entre a atmosfera e a própria Terra. Nas comunicações de baixa frequência, que são de 1,8 e 3,5 MHz. Quando a onda é polarizada horizontalmente, as ondas terrestres sofrem muito perda devido às correntes induzidas na Terra. Se a polarização é vertical, a perda é muito menor.
Exatamente por isso, é muito pouco fácil cobrir distâncias da ordem de 100 km ou mais em 80 e 160 metros com antenas verticais, mesmo pela manhã, quando não há propagação ionosférica nessas faixas. Então, 80 e 160 metros são bandas do HF. Então, a gente pode observar o exemplo, onde ocorreria o transmissor, e essa onda poderia ser direta do transmissor ao receptor, ou ela vai acabar ocorrendo através de uma reflexão, onde essa onda bateria na Terra e assim chegaria a outro ponto. Basicamente, por hoje é isso. E agora nós vamos ver algumas questões de prova. Aqui vale salientar que é necessário no mínimo 70% de acertos na prova de técnica ética operacional, que no caso aqui nós dividimos as matérias, então hoje nós só veremos questões também de técnica. Uma coisa importante é que essas questões apresentam sempre apenas uma alternativa, e vocês vão ver agora que as questões não tem nada de muito mistério, não é nada muito aprofundado ou técnico. A parte teórica aqui que foi mais. Então vamos lá. Pois não. Cláudio, acho que seria interessante até você abrir para perguntas. Alguém tiver alguma pergunta ou você quer passar primeiro no simulado? Pode ser. Se tiver pergunta e... Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. O que é o rádio CW e o USB? Não conheço. O que é esse? Então, o CW, basicamente, é o que a gente utilizaria aqui em código Morse, que é aquela linguagem de pontos e traços. É um rádio que vai fazer transmissão e recepção nisso. O SSB ele já significa Single Sideband. Então, é uma forma de amplitude modulada, porém, ela acaba apresentando uma outra questão, que é um pouco mais aprofundada, chamada de portadora, que é basicamente que inclui a portadora ela inclui, né, a variável de amplitude, frequência e fase. Um pouco mais aprofundado, tá? Ela apresenta algumas outras características que são mais exigidas, por exemplo, B, por exemplo. Tá, aqui a gente não vai ter um exemplo muito técnico disso. Não sei se o Fábio pode explicar de uma forma melhor. Fábio? Enfim, é uma mudança. Desculpa, é que eu estou tomando posse aqui no microfone, aqui eu tenho que abrir um, fechar o outro. É isso mesmo, está perfeito. Hein? Ok, então. Então, nós vamos para algumas questões aqui, e vale salientar que para essa prova algo muito importante, como não só estudar, é fazer os simulados, tá? É algo que garante a aprovação de vocês. Então, a primeira questão. Um receptor é um equipamento que produz energia e envia uma antena. B. Que transforma o sinal de radiofrequência entregue pela antena em sinal básico de informação. C. Um equipamento sempre transistorizado que serve para se receber os sinais de rádio. D. Um equipamento para recepção somente de sinais digitais, ou para um equipamento para recepção somente de sinais analógicos. Se vocês quiserem, eu acho que vocês podem, o pessoal do Zoom pode ir colocando no chat o que acha sobre a definição disso. Alguém tem algum palpite, quer falar? Pode falar, pode abrir o microfone e responder. B. Letra B? B. Alguém discorda? Eu também acho que é B. A B. B. Vamos ver lá. Letra B, está correto. O receptor é um equipamento que transforma o sinal de radiofrequência entregue pela antena em um sinal básico de informação. Então, o receptor ele vai apenas receber lá pela antena e vai transformar esse sinal em sinal básico, onde vai ser, por exemplo, se ouvir. Tá? Então, vamos para outro. Agora, os diagramas são questões de prova. Então, o diagrama de blocos a seguir pertence a um receptor de AM, um transmissor de CW, um receptor de CSB, um transceptor de FM, um receptor de CW. Então, vamos lá. O que é AM? Quem lembra? A AM é a modulação de amplitude. Da amplitude. É o A. É aquela amplitude modulada. E logo depois a gente... Isso. Agora, fecha o microfone agora rapidinho, só para... Daqui a pouco eu libero para vocês falarem, beleza? Então, logo depois a gente tem um VFO e um amplificador classe C, um amplificador linear, que vai jogar por esse, um filtro e antena. Então, por exemplo,
Eu li aqui, o primeiro aqui, esse redondo aqui, essa meia-lua, seria o papel do microfone, tá? Então, eu tenho um modulador de amplitude. Se a amplitude que está sendo modulada ali, é ela que está variando, logo, vai ser o quê? Vocês querem mandar no chat? Pode falar agora. Aí é o AM. Todo Será? mundo no chat colocando A. É A, né? Vamos ver. É um transmissor de AM. Eu peço desculpa aqui que a gente teve um erro no slide aqui, eu só consertei a resposta, tá? É um transmissor de AM, tá? Peço desculpa. A resposta aqui tá certa, eu só esqueci de modificar ali. Mas tá certo. Na questão 3. Um transmissor é um equipamento. Então, lá atrás a gente falou de um receptor. Agora, então, transmissor é um equipamento que recebe energia proveniente de uma antena, é um equipamento para transmissão somente de sinais digitais, é um equipamento sempre construído com válvulas que servem para transmitir os sinais de rádio, é um equipamento para transmissão de sinais analógicos ou é um equipamento que transforma o sinal básico de informação em sinal de radiofrequência a ser entregue a uma antena. O que vocês acham? Eu não estou vendo o chat aqui, mas eu acho que estão... Todo mundo dizendo letra E. Será? Letra E. A turma toda Letra E, dizendo está letra correto. Está correto. E. É só prestar atenção na aula, hein? Surpreso. Eu também. Todo mundo erra aí. Primeira aula, que é isso. E agora nós temos aqui um outro diagrama. Então, vamos lá. Esse diagrama de bloco pertence a um transmissor de SSB, um receptor de CW, um receptor de FM, um transmissor digital ou um transmissor de AM. Então, vamos observar o que ele tem. Ele tem um microfone, ele tem um modulador de amplitude balanceado. Então, tem um aqui que tem uma característica específica. O AM ele tem um modulador de amplitude, mas ele não é balanceado. Logo depois a gente tem um filtro SSB. Pois se tem um filtro SSB, será de que ele é? Será que ele é de SSB, de CW? O que é que vocês A. A maioria colocando A, alguns colocando B. Ou para retornar para A. Eu digo A por causa do filtro do SSB. Acho que o pessoal está colando no chat, então não sei não. Hein? Eles receberam o slide, né? E o A também é por causa do microfone. Eu dei antes. CW não tem microfone. CW Isso, não tem transmissor de perfeito. SSB. Exatamente. O CW tem um manipulador. O CW não tem o microfone. Sim, tá ali, filtro de SSB. Só pode ser um transmissor de SSB, né? Tá certo. Positivo. Vamos agora para a quinta questão. Um transceptor de rádio amador é um equipamento transistorizado para se acoplar uma antena. Lá atrás a gente viu um receptor e um transmissor. Agora a gente vai ver a união dos dois, não é? Então, é um equipamento composto por um receptor e uma transmissão em uma mesma caixa. É um equipamento que serve somente para receber as ondas de rádio. É um equipamento que serve somente para transmitir as ondas de rádio. Ou é um equipamento que transmite e recebe simultaneamente em modo full duplex. Você já respondeu o B aí, pô? Essa eu dei mole, essa eu entreguei, né? E todo mundo dando Então, o B que é? também. Né? Exatamente. É um equipamento composto pelo receptor e o transmissor. E um equipamento só, basicamente. Agora a gente tem um outro aqui. Esse aqui eu acho que vocês vão errar. Então, a gente tem um diagrama de blocos que pertence ao transmissor para telegrafia ou telefonia, a um receptor de SSB, um transmissor de AM, um transceptor para telegrafia ou telefonia, ou um transmissor de SSB. Vamos ver o que ele tem ali. Ele tem um microfone ou manipulador, um transmissor, um amplificador de RF, que é a radiofrequência. Ele vai ter um receptor, um alto-falante, um filtro de entrada e saída e uma antena. O que vocês diriam que é? D de dado. Bom, no chat agora tem A, D, A, D, D. Vamos embora. Matheus disse D, Rogério disse D. Essa tá difícil. É um transceptor para telegrafia ou fonia. Por que é um transceptor? Porque ele tem lá no começo um transmissor e um receptor. Para telegrafia ou telefonia, porque ele apresenta um microfone ou um manipulador. Então, uma estação repetidora de rádio amador é um equipamento para se receber e transmitir simultaneamente áudio e vídeo. É
É um equipamento que transmite e recebe simultaneamente na mesma frequência. É um equipamento para se efetuar somente retransmissões de ATV em lugares de acesso. Ou é um equipamento exclusivamente para transmissão de sinal de voz. Ou um equipamento para intermediar o contato entre duas estações que normalmente não conseguem comunicação entre si. E aí, gente? Todo mundo dizendo é minúsculo, é maiúsculo, é maiúsculo, é maiúsculo, é minúsculo. Vocês têm certeza? Eu não sei não, estão dizendo aí. Vamos ver então. Repetidor aumenta o sinal, né? Falou que é B ali, ó. Pegamos um. Então, tá certo, a letra E. É o equipamento que acaba intermediando dois contatos, como naquele exemplo que eu mostrei. Fábio, você riscou aqui alguma coisa? Fui eu? Isso aí? É. Não, fui eu não. Não, eu não fui, não meexi em nada aqui. Mas enfim. Acho que fui eu que errei aqui, desculpa. Ué, como é que esses troços aí? Ué, que isso? Ah, deve ser do Zoom. Só pode. Que estranho. Eu não tô Não, é mexendo do nada. Zoom. Acho que numa aula online na faculdade também descobriram isso. Mas então vamos lá. As estações de rádio amador podem ser 2 fixa e móvel portátil, 2 portátil e móvel, 2 repetidor e fixa, 3 fixa, móvel e portátil, ou 3 também fixa, repetidora e móvel portátil. Quem lembra a diferença de uma para outra aqui? Que se poderia falar? Ninguém? Acho que móvel é, no caso, no veículo, e portátil deve ser um HT, se eu não me engano. No Falando chat, simples. muitos falando aí. O pessoal que não gosta de botar a voz, tem um que falou que é D. Então, qual que você chutaria? O Marco que está falando? Eu digo a E. Letra E também? É. Alguém testa? Alguém acha que está errado? Ninguém? Letra E. Positivo. Lá só tinham 3 opções. Então, numa operação simplex, a transmissão e a recepção são simultâneas em uma mesma frequência, efetuadas uma de cada vez na mesma frequência, simultâneas em frequências diferentes, efetuadas uma de cada vez em frequências diferentes, ou efetuadas de modo FM simples, daí o nome. B. O que vocês Tá acham? escorrendo um monte de B aqui, mas eu não sei não. Será B, mas... Ué, mas... Tem certeza disso, gente? Vamos ver? Opa, alguém já rabiscou ali, ó, de novo. Letra B. Que isso, ó, o Marco tá hackeando aqui. Tem um rabiscador aí. Se apagar, eu agradeço. Não, eu não. Não, essa vez não fui eu. Um rabiscador aí. Ó, se estragar minha tela aqui, eu vou mandar a conta. Já tem que rabiscar a mim aqui. Era 11. arriscado de azul. Nenhuma operação com auxílio de repetidora, a transmissão e a recepção são efetuadas. Então, a mesma frequência simultaneamente, em frequências diferentes e simultaneamente no caso de comunicação digital, frequências diferentes e uma cada vez no caso de comunicação de voz, na mesma frequência e uma de cada vez no caso de voz, ou na mesma frequência e uma de cada vez no caso do CW. E aí? Ninguém se arrisca nessa? Tem um pessoal puxando C aqui, mas um falou que rabiscaram com o prego com o professor, né? Mas a maioria botando C aí, viu? Agora. Letra C, será? O pessoal do Facebook falou que pulou lá da 7 para 9. Se tem a 7 e a 9 aí, pode ser que realmente não eu tenha acho que, 8. acho que não tem a 8. mesmo. Não, então tá bom. Segue normal. Acho Então, que é a vamos ver a C. resposta. Letra. Acho que é a C. Peraí, Cadê? tá... Meu computador tá... Peraí, vamos esperar. Letra C. Correto. Errei. Qual que você tinha colocado? D. D? D Dei mole. 12 implicações, frequência é. Isso eu falei lá no começo. Número de vezes que, por exemplo, o valor máximo do sinal ocorre por segundo. Número de vezes que o semiperíodo ocorre por segundo. A razão entre a velocidade da onda e o período.
A razão é entre o período e a velocidade ou o produto do período pela velocidade? O que eu falei? Eu cheguei a falar sobre velocidade? Não falei, não. Alguém chuta? Muitos chutando a letra A. A frequência Tá. é um ciclo completo. O pessoal que está rabiscando aí, vamos parar com isso aí, senão vai ficar complicado. Eu acho que é a C. Letra A. É, Frequência é o número de vezes que ela atinge aquele sinal máximo, aquele valor máximo dentro de um segundo. 13. O instrumento que serve... Essa é a mais O difícil. instrumento... O instrumento que serve para medir frequência é amperímetro, ohmímetro, multímetro, frequencímetro ou medidor de ROI. Olha a pegadinha, hein? Osciloscópio. Olha a pegadinha, hein? Osciloscópio. Vamos ver? A maioria falando D, frequencímetro. Frequencímetro. 14. São medidas comumente numa estação de rádio amador as potências refletida no receptor, direta e refletida na linha de transmissão e a gerada pelo transmissor, RMS gerada pelo transmissor, RMS entregue à antena ou RMS direta no cabo. E aí, pessoal, alguém chuta? B e C estão em dúvida aqui, hein? B e C. Tem gente com dúvida em B e C, continua rolando B e C, B e C, B, B, C. Eu acho a B. Vamos B. ver, então. Correto. Você estava na Direta dúvida. e refletida na linha de transmissão e gerada pelo transmissor. Então, uma antena é um sistema somente para transmitir sinais de rádio, um sistema que serve somente para receber sinais de rádio, um sistema sempre composto de fios retos que servem para irradiar, um acoplador de energia entre o sistema de rádio e o espaço livre, ou um sistema omnidirecional irradiante. Serve para receber e irradiar, né? Será? Mais alguém? Alguém chuta? Vamos ver, então? É um acoplador de energia entre o sistema de rádio e o espaço livre. Lembra que eu mostrei lá atrás e eu falei que ele servia para despejar a energia que o rádio estava jogando no espaço livre em si. Para quê? Para que seja possível um receptor receber em si, né, essa energia que será o sinal. É que eu pensei no HT, a antena recebe e despeja, né? Isso. Então, mas no caso aqui ele vai estar tentando... vai ser um acoplador de energia. Ele vai estar, por exemplo, conectando a energia, o sinal do rádio ao espaço livre, mesmo sendo recebendo ou transmitindo. Entendi. Então, 16. Das antenas abaixo no espaço livre de fio fino, qual que representa a impedância correta de alimentação aproximada no centro? A V invertida de meia onda de 90 graus, 75 ohms, dipolo meia onda de 100 ohms, dipolo meia onda de 300 ohms, um V invertido de meia onda de 90 a 120 graus, com 50 ohms, ou um V invertido a 100 graus com 150 ohms. Vamos lembrar do que eu falei lá? Vocês lembram? Cheguei a comentar alguma coisa assim ou não? Mas eu não gravei, não. Quem chuta? Dá mais. Acho que é a D. E vamos ver então. Já foi no chute. É a D, tá certo. Então vamos ver. Qual a impedância nominal, meia onda, que é a resistência da antena de polo meia onda com alimentação central no espaço livre? É a Me chuta? D75. D75? Eu acho. Vamos ver. Tá 50 lá na postura, né? Ah, não, 75 também. É a D. Isso aqui, isso. Isso é bom a gente lembrar lembra que eu falei lá atrás, citei que o padrão, por exemplo, dos cabos comerciais estão entre 50 e 75 ou 75 ohms.
Então é fácil a gente lembrar, pô. Então ele tem que estar basicamente naquilo ali para casar certinho com o cabo e ter uma eficiência boa. Quais os elementos de uma antena direcional IAG de 3 elementos? 2 refletores e um excitado, 2 refletores e um diretor, 2 diretores e um refletor, ou um refletor, um diretor e um excitado, ou um refletor, 2 excitados e um diretor. Lembra que ela tem 3 elementos. Então, Eu digo que é A. É o A. letra A. É um excitado. Vamos ver. 2 refletores e um. Refletores. Olha lá, ó. Tem um refletor, um diretor. E um Presta excitado. atenção no diretor. Então vamos lá. O comprimento físico em metros de uma antena de polo meia onda de fio no espaço livre para 7.150 kHz é aproximadamente. Aqui para esse exemplo a gente tem que fazer aquela continha lá daquelas fórmulas que a gente viu lá atrás. Vocês lembram? Então, aproximadamente 24, pois é dado 171,6 mais 7,15. 20, pois é dado 143 mais 7,15. 17, pois é dado 7,15 vezes 2,6, 40, pois é dado por 286 mais 7,15, ou 21, pois é dado por 468 mais 7.150. Alguém chuta? Nada? Tá difícil até para chutar, mas deve ser a D, né? Fazer a conta. Vamos ver, então. Letra B. Não são muitas as questões que precisam de cálculo, não, tá? Então, conforme os simulados vocês forem repetindo, fazendo, exercitando, isso vai ficar muito mais claro, beleza? Vamos para a próxima, então. A propagação das zonas de HF pode ser troposférica e local, local e ionosférica e terrestre. Essa eu falei agora antes de começar as questões, hein? Troposférica, ionosférica e terrestre, terrestre, ionosférica ou solar. O que você chutaria? Ou chutariam ou tem a certeza do que é? Alguém arrisca falar? Letra D. Acho que D. Letra D? Exato. Permaneça com a D. Isso. Eu falei lá atrás. A troposférica, que é um tipo, a ionosférica e a terrestre. O modo de propagação onde as ondas viajam, né? Próximo à superfície terrestre, segundo a curvatura desta é terrestre, ionosférico, troposférico, celeste ou direta? Terrestre? Ionosférico. Ionosférica. Eu acho que é Vamos terrestre. ver, então. E a superfície terrestre, ou é terrestre ou é troposférica. Acho que é terrestre. Viaja próximo é a direta lá, fazer aquele cano lá e lá é direta. A outra refletia na Terra que é terrestre. Vamos ver, então. Troposférica. O tubo lá é troposférico. Está escrito lá dentro. Qual dos grupos citados possui somente modalidades digitais? Lembra daquele que eu mostrei lá uma quantidade bem grande de modos digitais? Então, agora. SSB, telegrafia, FM, rádio pacote, FM, SSB e Pacto, FM, AM, SSB e telegrafia, Pacto, AM, rádio pacote, ou RTTY, rádio pacote, telegrafia e Pacto. Vamos por eliminação. E, letra E. Letra E? Letra E. FM não. Isso. Então a gente pode ver aqui, a única coisa que podia ficar diferente para confundir é que antes lá eu chamei telegrafia de CW e agora aqui está escrito dessa forma, né? Lembra aquele modo que eu falei que era muito utilizado, inclusive com alguns colegas aqui, que é o FT8, que é basicamente o modo digital do código Morse. Cláudio, acabou? Positivo. Bom. Eu acho que sim.
Exatamente isso. Acabou no momento exato. Faltam 5 minutos aí. Se você quiser alguma consideração final, a gente fazer uma finalização, alguma pergunta mais específica aí. Pode cancelar Pode isso. ser. Pode deixar aberto aí para todo mundo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se eu não Lembrando que são souber, perguntas rápidas agora. Fábio me Só ajuda. fazer uma menos de 5 pergunta? minutos. Alguém tem? Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. Tá. Pode sim. Olha só. Quem é que está falando? É o Marcelo Ok. Mancuso. O medidor de ROI ali, tá? Na ROI da antena ali. Ele pode interferir negativamente no equipamento quando a ROI está muito alta? Quando a relação da onda estacionária está muito alta, o que você quer dizer? Que ela pode interferir no equipamento, é isso? Essa pergunta? Exatamente. Basicamente, a interferência dela vai ser no sinal ali, sabe? Eu acho que não diretamente no equipamento, mas sim na recepção ou transmissão daquilo ali. Tá, mas o retorno da onda, ele não pode prejudicar o equipamento? Do medidor, o medidor em si, ele vai fazer uma atenuação de transmissão e recepção, porque qualquer coisa que for colocada na linha de transmissão, ela sempre vai atenuar, ela nunca vai aumentar, a não ser que seja um amplificador, mas caso contrário, ela vai sempre atenuar alguma coisa, ok? E para danificar o equipamento, ele teria que estar com algum tipo de problema e não estar na linha de 50 ohms, ok? Mas isso é possível também. Gente, olha só, nós temos mais 2 aulas do Cláudio na próxima e basicamente será um bate-papo, uma conversa sobre... Você exauriu aí a matéria, né, Claudinho? Né? Não é isso? Então, a gente vai praticamente na próxima aula dele sentar aqui e conversar sobre absolutamente tudo que vocês leram. A orientação agora é que vocês peguem aí os simulados, passem nos simulados, leiam a apostila, marquem todas as suas dúvidas, dificuldades, qualquer coisa absolutamente que vocês não entenderam. Na próxima aula, na segunda-feira que vem, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas eu acho que é segunda que vem, de técnica, a gente vai sentar aqui, tanto eu e o Cláudio, nós vamos sentar e conversar, vamos bater um grande bate-papo sobre essas dúvidas. Vai ser somente dúvidas e mais dúvidas. A matéria de técnica está toda passada para vocês, ok? Aí agora a gente vai fazer esse exercício em mais 2 aulas, fazendo aí, vamos dizer assim, dando para vocês essa claridade maior da interpretação do texto em si, do que está escrito aí nas apostilas, ok? Lembrando que vocês é que têm que estudar aí agora, têm que ler a apostila. Semana que vem quando a gente for conversar, as dúvidas vão vir. A aula praticamente ela vai ser dada por vocês. Vocês vão gerar as dúvidas para que a gente possa, vamos dizer assim, tirar tirar não, né? Pelo menos ajudar vocês a entenderem melhor principalmente o texto que está ali, as informações e até mesmo coisas mais técnicas, não é nenhum problema não, tá bom? Quem tiver aí uma pergunta mais técnica, não há nenhum problema de fazer também. Ok? Faltam 2 minutos para terminar. Eu vou agradecer aqui ao Cláudio aí pela boa apresentação, excelente apresentação. Realmente as aulas em si de apresentação serão um pouco menos interativas, né? Para a gente poder dar conta delas, mas porque a gente já está prevendo que as outras aulas que vão ser em sequência, a gente vai ter condição de interagir melhor com vocês aí para a gente poder, vamos dizer assim, deixar vocês bem afinados aí para poder fazer os simulados e poder fazer a prova propriamente dita. Ok? Eu não posso nem pensar em abrir a palavra para alguém agora, porque senão a gente vai ficar falando sozinho aqui. Alguém vai falar alguma coisa e falar sozinho. Eu não sei, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que tenha sido de agrado de todos. Desculpa aí a falta, o pico de energia aqui. Eu fiquei fora um pouquinho, perdi um pedacinho da aula. O pessoal do Facebook, deixa eu até botar o áudio aqui, que eu esqueci de falar. Não, estou falando com eles. Pessoal do Facebook, mil perdões também. Infelizmente, vocês foram um pouquinho mais prejudicados, tá bom? Mas, infelizmente, eu vou tentar recuperar um pouco que tem aqui para ver se a gente consegue dar o conteúdo que faltou aí, que acho que não chegou a 5 minutos, foram 2 minutos para 3 minutos, infelizmente. Ok? Alguma coisa a colocar? Não? Obrigado. Até amanhã, 19 horas novamente.
aula de, se eu não me engano, legislação com o Ricardo PYRE. Claudinho, alguma coisa? Não, o pessoal só perguntou sobre simulado. Simulado é só vocês escreverem no Google, simulado radioamador, que vocês vão achar Nós vamos lá, tá? postar lá no grupo e tudo isso aí, essa parte do simulado. Mas pode me perguntar lá também, não tem problema nenhum, não. Gente, um abraço para vocês não ficarem falando sozinhos, nem eu. 73 para todos, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, obrigado.